Olá, como você tem lidado com problemas, com dificuldades, com desafios na vida? Pensa aí, daqui a pouco a gente vai voltar nesse assunto. Estamos continuando a leitura reflexiva do livro A Chave Mestra do Universo, falando sobre conexões, sobre network, sobre relacionamentos. Deixa eu aceitar aqui o Rafael para continuarmos a esta live de hoje. Ontem nós paramos falando sobre identidade. Estávamos falando sobre identidade, quem se conhece, quem já tem a sua identidade clara. A maioria das pessoas hoje encontram-se perdidas, principalmente diante da vida e dos desafios. Por este motivo eu te perguntei como você tem lidado com desafios, problemas, dificuldades. Muitos jovens de 30 anos hoje dependem dos pais. Será que você é um desses jovens ou não? Com quantos anos você já se desvinculou dos seus pais? Estão perdidos e nem sabem o que fazer de suas vidas. Conheci várias pessoas que na parte da manhã queriam ir para os Estados Unidos, na parte da tarde queriam montar uma pamonharia e à noite trocaram a ideia falando que queriam passar de medicina na Universidade Federal. Essas pessoas agem assim porque têm crise de identidade. Tentam sempre o mais fácil, por não saberem quem elas são e por não amarem problemas. Elas têm um problema importante a ser resolvido, mas não querem. Elas mesmas. Então o problema são elas mesmas, mas elas não querem resolver. E como que você lida com problemas, com dificuldades, com desafios, com situações difíceis? Você soluciona ou você se esquiva, fala depois eu vou resolver, ou você deixa para lá e nunca mais volta no assunto, vai deixando vários ciclos abertos sem fechar? Responde aí para você mesmo. Para descobrir um pouco mais sobre você, seus pontos fortes e pontos a serem melhorados, eu recomendo que você se conecte a alguém, a algum curso de autoconhecimento. Talvez você não dê valor a isso, porém, irá transformar a sua mentalidade. Um dos meus cursos, caso você queira se conectar a mim, chama-se Método IP. Ele é realizado por mim, pelos meus facilitadores em Goiânia, São Paulo e em vários outros lugares espalhados pelo mundo, através da plataforma internacional que é a empresa dele, né? Você pode pesquisar outras escolas de coaching ou de inteligência emocional espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Busque algum curso que você possa mergulhar e fazer essa viagem para dentro de si mesmo. Você precisa compreender o que realmente significa imersão. Será que você sabe o que é uma imersão? O que é imergir? Nada mais é do que aquilo que você faz por um período maior do que 20 horas e com grande intensidade. Por quê? Com o objetivo de ter o domínio sobre o assunto. Então, algo que você vai ficar estudando por mais de 20 horas, aqui ele considera como já uma imersão. Então, cursos de 2 dias, que você fica ali intensamente, com um foco determinado, querendo sair ali sabendo sobre aquele assunto. É uma imersão. Procure. Tipo uma longa exposição a um determinado assunto, né? Tipo, que fala 20 horas, mas eu vejo muita gente falando, vem participar da minha imersão de um dia, começa às 8, termina às 8. 12 horas, é isso. São 12. Teoricamente, isso aí não entraria no crivo de uma imersão. Pode ser um day training, né? Que aí eu chamo isso aí de day training, que é um dia de treinamento. Imersão, como acabou de falar, aí tem que ter pelo menos 20 horas, né? Exatamente. E agora tem umas que você vira o relógio, né? Você vira de um dia para o outro, seguidos, 3 dias seguidos, e aí vai aumentando os níveis, né? Vai aumentando a intensidade. Procure fazer um curso em que você tenha afinidade com o criador que o desenvolveu.
Ter uma mesma linguagem muda toda a sua realidade, pois assim você aprende mais rápido. Isso, de certa forma, é real. Você leva uma pessoa para um lugar que não tem a conexão com aquela linguagem, com aquele tipo de ambiente, ela cria um bloqueio de aprendizagem mesmo. Ela cria um bloqueio e uma resistência com relação àquilo. Então, quando ela já chega resistindo a tudo que vai ser apresentado. Chega julgando, condenando, Já chega julgando, condenando, discriminando, a absorção vai ser pior. Né? Ou não vai ter absorção, né? Aí a pessoa fala assim, fecha os olhos. Não, esse cara é doido. Então, já bloqueia. Você não consegue acessar o inconsciente. A linguagem nada mais é do que a forma com que a pessoa está se comunicando. Por esse motivo, a sua linguagem e a linguagem de quem você está fazendo o curso precisam ser alinhadas. Da mesma forma, caso você faça um curso com alguém que a linguagem é muito requintada e sofisticada, e você é uma pessoa de linguagem simples, as coisas podem não fluir. Se você realmente quiser aprender algo, se conecte às pessoas que usam linguagem simples. Elas atingem o maior número de pessoas. Isso vai fazer uma enorme diferença. Quando falamos de linguagem, vocação, de habilidade, estamos falando sobre crenças e também sobre autoimagem, ou seja, uma ideia a seu respeito que foi construída por si mesmo. Muitas vezes nossa autoimagem é formada baseada em questões opiniáticas de nossos pais, mães, professores e colegas que te falaram que você não era bom em certas coisas e provavelmente você acreditou nisso por eles serem pessoas importantes para você. Então, quando você era jovem, quando você era uma criancinha lá, desenvolvendo o seu caráter, desenvolvendo as suas habilidades, o seu pai, a sua mãe ou a pessoa que te criou, a pessoa que estava próxima de você, ela falou coisas positivas ou negativas. E você assimilou todas essas questões como verdades para você. Então, se a pessoa que estava próxima de você falou, você é inteligente, você é filho de Deus, você é abençoado, você absorveu isso. Mas existem pessoas que foi apresentado o oposto. Você é burro. Você é incapaz. Você é incapaz. Você não faz nada certo. Deus não te ama. Você não é filho de Deus. Agora imagine essas pessoas absorvendo isso como uma verdade para elas. Isso quando a mãe não fala assim, sai daqui, demônio! Assim, peste, maldições, palavras, né, que carregam uma grande carga negativa. E essa pessoa vai carregar até a fase adulta dela. E aí existem esses meios, né, de curar, de libertar, de ressignificar, de transformar toda essa situação. E sabe o que ele está fazendo aí, nessa chave mestra do universo? Ele está falando até agora de duas camadas da identidade. Ele já falou do projeto, como Deus nos fez, para você se conhecer como você é. E agora ele está falando para você ver sobre a autoimagem, né? A autoimagem que os outros impôs sobre você. Ou seja, você não se conhece e agora você acredita nos rótulos que as outras pessoas deram para você. Ah, você é muito bom. Aí se você faz uma coisa ruim, Deus me livre de fazer uma coisa errada, eu sou bom, eu tenho que ser bom. Né? Então, às vezes nem é o errado. Você está fazendo porque você acha que é certo, mas você fica com medo do julgamento das outras pessoas. Às vezes, vou pegar um exemplo. Nós estávamos almoçando aqui em casa e inconsciente, tá? Eu tô caçando daqui desde a semana passada. Tinha umas 10 pessoas, 15 pessoas aqui na mesa, aqui em casa, almoçando. E aí, toda vez que eu tenho um hábito, acabou, primeiro termina de ler a Bíblia. Terminou de comer, o primeiro que eu termino de comer, eu fico só olhando assim, primeiro termina de comer, falo, terminou de comer, opa, lê a Bíblia pra gente. Tá virando um hábito isso aqui em casa. Aí tinha 10 pessoas nesse dia, eu acabei conversando, me distraí inconscientemente. E não porque eu falei. Mas pode ser também que inconscientemente eu me distraí porque por vergonha de falar para as pessoas pegarem e ler a Bíblia. Tá vendo? Por quê? Necessidade de aprovação dos outros. Ué, mas peraí, não é um ato seu? Quem sabe não era esse ato que você deveria fazer para converter aquela família? Porque tinha umas 3 famílias diferentes, né, Dá? Duas famílias. 3. 3 famílias, 3 famílias diferentes ali que poderia estar se convertendo, né? Um sinal que poderia ser de luz para essa pessoa. Mas o fato de você ter se distraído, e quando eu digo distração, existem várias distrações aí. O fato de eu ter distraído, não evangelizei na mesa. É louco, né? Mas dá um abraço aí para o Oscar, para Elisângela também, entrou aqui. Alfa Engenharia, o Cabelinho R7, um dia. Dá um abraço, pessoal.
Comenta aí o que vocês estão falando. E bora continuar. Aprenda a resolver o único problema que você tem na vida. Você. Sabe qual que é o único problema que você tem na vida? É você mesmo. Por isso que eu falo assim, às vezes o Matheus fala, tô com um problema assim, eu falo, você, isso aí é problema seu, não é meu não. Ah, mas me ajuda. Não vai ajudar nada não, rapaz. Você que se enfiou nesse problema aí, você que resolve. Reconstrua sua imagem, enfrente o seu maior bloqueio e aprenda a ter liberdade de atuação. Quando eu comecei a ser consultor em empresas, e mesmo depois de ser executivo no grupo Oi Brasil Telecom, eu tinha a imagem de que eu era um menino, apenas um garoto inteligente. Naturalmente, a forma com que me via e os outros me viam me impediam de cobrar os valores que eu deveria estar cobrando. Eu sempre achava que eu tinha que trabalhar de graça para os outros. Eu fiz um mapeamento e percebi que minha mãe, meu pai e as pessoas em volta, todas elas me viam como um menino também. E olha que louco, isso é poderoso, tá, gente? Quando eu montei minha empresa, em 2016 eu abri a empresa, mas eu comecei mesmo a empenhar, né, em 2018. De 2018 a 2020, eu não faturava um centavo. Para falar o mês que eu faturava muito, era R$ 400. Eu já era engenheiro mecânico, tecnólogo em mecatrônica, técnico de refrigeração, climatização, pós-graduado no negócio de empreendedorismo, mas eu não conseguia ganhar 400 conto. Rafael, mas então você não trabalhava? Eu trabalhava pra caramba, de graça pros outros. Por quê? Porque eu não sabia cobrar. Ainda assim, me vejo com essas dificuldades de vez em quando, tá? De cobrar um preço justo, honesto pelo meu trabalho. Vê que doideira. É. Porque tudo isso foi muito bem instalado na infância. Para mudar essa imagem, eu fiz tarefas pontuais. Paguei caro em uma produção para tirar algumas fotos. Fiz uma otoplastia, a minha orelha ser um pouquinho para frente era outra coisa que também me Será que era a orelha? incomodava. Tudo o que fizer sentido para você, a fim de que você se sinta melhor, faça rapidamente. Não espere demais para trabalhar o autoconhecimento. Não escrevo isso para que você se torne alguém fútil, mas sim para que você invista em você. Afinal, o que você precisa para resolver seus desafios está dentro de você, através de uma fonte que deseja jorrar. Mas para isso você precisa estar em conformidade e alinhamento com a fonte. Justamente por esse motivo, quando escrevo aqui sobre autoimagem, estou tratando diretamente o assunto de identidade. Você é a imagem e a semelhança do Criador. Por isso, você tem que aprender as coisas que esse Criador faz. Todas elas como a criatividade e a liderança. Tudo o que ele faz e com amor e zelo. Você já possui tudo isso dentro de você. Agora você precisa colocar para fora e praticar. Quando as pessoas me perguntam se eu acredito que todas as pessoas nasceram para liderar, eu respondo que sim, porque todos somos a imagem e a semelhança do Criador. Você precisa compreender que o seu propósito não é o destino. Sabe qual é o destino para todos nós? Um paletó de madeira, ou seja, a morte. O caixão. A morte desse corpo físico. Das respostas dele. Essa é a única coisa que está destinada. E você, em qualquer momento de sua vida. É isso mesmo que você quer? Esperar o momento em que a morte chegará na sua vida? O propósito e o trajeto, o propósito é o trajeto. O caminho que você irá percorrer. Acabei de compartilhar com você qual é o destino, a morte. Mas até chegar lá, existe uma trajetória a ser cumprida. E o que você fará com isso? Acredite no que eu escrevo aqui. Você precisa estar pronto durante o trajeto. Um detalhe importante. Ele disse ali, vida. Existe um equívoco. O final da vida não é a morte. Isso é um equívoco. Principalmente para aquelas pessoas que são cristãs, sabem que o final da vida não é a morte. A passagem dessa vida para outra vida, sim, é a morte. Por isso, não é a vida que é o final ali, é a situação de vida da pessoa. Ou seja,
a situação de vida de todos os seres humanos aqui nesse planeta Terra é a morte. A situação final. É a situação final. Ah, eu consegui trilhões. Tá bom. Caixão não tem gaveta. Os trilhões vai ficar aqui e você vai passar para lá levando só seu espírito, volta para Deus e você vai ficar com o que ficou dentro da sua alma. Por isso que às vezes a gente também tem que tomar cuidado. Ele falou, não quero que seja fútil. É legal você se sentir bem para você ativar sua identidade e você parar com esse negócio, com esse medo de cobrar um preço justo. Você fala, cara, é o seguinte, gastei 5 mil para deixar meus dentes bonitinhos. Então, meu trabalho vale, porque só para deixar os dentes bonitinhos, para ficar mais bonito com esse negócio aqui, eu investi 5 mil. É um investimento. Na roupa, a Daniela, ela me ajuda muito. Você não tem ideia de quanto que ela me ajuda na minha roupa, porque se dependesse de mim, eu pegava qualquer uma. E ela fala, não, tem uma roupa legal, uma roupa bacana. Isso daí vai te empoderar mais, vai fazer você se sentir melhor. Eu, assim, gente, na boa, se eu tivesse minha esposa para me ajudar com isso, é um anjo de gente que me ajuda com isso aqui, viu? Ela manja mais desse negócio de moda. Assim, né? Fotografia. Você é a minha fotógrafa preferida, minha esposa. Você precisa compreender que o seu propósito não é o destino. Comecei este livro tocando no assunto de identidade e propósito para que você não gaste a sua vida se conectando com qualquer pessoa ou com pessoas que não estejam no seu propósito, pessoas que não agregarão algo à sua trajetória. Você vai aprender a fluir, porque a conexão depende de propósitos. É óbvio que eu vou me conectar a várias pessoas influentes para me ajudarem a subir, mas as conexões principais, 80% delas são com pessoas do mesmo propósito, não do mesmo ramo comercial. São pessoas que querem crescer, que se descobriram e estão avançando. É fundamental que você conheça a sua identidade. Não sei quanto tempo você vai levar para tomar essa decisão, mas faça o quanto antes. Então, esse livro tem vários desafios. Nós chegamos no primeiro desafio. Antes de você passar o desafio, Dá, eu queria comentar o seguinte, um exemplo que acho que é legal para a gente deixar claro. Por exemplo, estávamos morando lá em Barueri. E lá eu me conectei com algumas pessoas. E aí nós íamos fazer uma sociedade. Chegou ao ponto que eu tenho meus princípios e valores e família, eu trato como minha esposa, por exemplo, ela sabe disso. Todo o dinheiro que é meu é dela. E todo o dinheiro que é dela é meu, é nosso, é toda a família. Não existe meu e seu separação disso daqui. E eu, assim, independente dela trabalhar, cuidar da casa, do que ela faz, eu não fico regulando assim, não, você não vai usar meu dinheiro para fazer as coisas. A gente sempre pensa de uma forma coletiva para o bem da família. E aí tinha esse rapaz e conversando para fazer a sociedade lá, tudo mais, estava fluindo, a gente até viajou, foi lá, foi na casa dele. Eu percebi que ele tinha o péssimo hábito de trair a esposa. Um outro hábito era que ele tratava a esposa como empregada e tinha essa separação de dinheiro. Nesse momento, quando eu vi tudo isso aí, eu falei, cara, não faz sentido eu fazer a sociedade com ele. Não por conta de que não ia dar dinheiro, ia dar muito dinheiro, mas se ele trata assim a mulher que divide a cama com ele, como é que ele vai tratar o sócio? E aí nessa hora eu falei, não faz sentido. Eu vou trabalhar, construir todo o negócio, mas em cima da areia, uma base fraca. E na época eu falei, não vamos fazer sociedade, não vamos trabalhar junto, não, vai dar certo não. Graças a Deus, em 2 meses eu já tinha percebido isso. E conheço pessoas que fez sociedade com essa pessoa, já vai fazer uns 2 anos, e ainda não dou para frente, continuo parado, estagnado. Exatamente. Então, o primeiro desafio deste capítulo. Esse é o segundo capítulo, né? Liste abaixo 3 cursos ou imersões, pode ser inclusive online ou presencial, de autoconhecimento, para você eleger um para fazer nos próximos meses. Coloque a data para isso. Vou dar dica. Pode falar, desculpa, falei. Então, você vai ter que pesquisar. Cursos, pode ser online, imersões presenciais, que você acha, ó, isso daqui vai me desenvolver o meu autoconhecimento, minha identidade, vai me fazer emergir para dentro de mim. Isso pode me ajudar. E você vai colocar uma data para fazer um deles. Ó, dia 13 e 14 de abril, tá chegando, hein? Em Apucarana, no Paraná, teremos o método Self. Que é uma imersão. Nós trabalharemos durante 2 dias com as 7 camadas da identidade, mais alinhamento e relacionamentos,
Mas vamos falar sobre traumas emocionais, desbloqueios e dinâmicas de alto impacto emocional. A galera... O spoiler, o negócio é embaçado. 1314, Apucarana, no Paraná. Rafa, e aí, eu sou de outro estado. Deixa eu te falar. Se a distância de pegar um carro, um avião, te impedir de você conhecer quem você é, você me desculpa, mas você não tem condição onde você está mesmo. Você não merece, tá? Você não quer sair onde você está. Porque a distância, nós somos de São Paulo e vamos para Apucarana para fazer, para dar a imersão. Entendeu? Então, desculpa, mas eu moro longe, eu também moro 650 quilômetros e vamos para lá. Vai eu, minha esposa e meu filho lá para ficar lá os dias, preparar tudo, negócio com muito amor e carinho para vocês. Então, não dê desculpa, eu moro longe. Detalhe, esse tipo de imersão aqui em São Paulo você também acha, pagando de 5 mil para cima. Lá, se você somar tudo, hotel, gasto que você vai ter, provavelmente você vai pagar menos. Fica a dica para vocês. O método self, dia 13 e 14 de abril. Outro conselho que eu posso te dar também de ajudar. Imersão para casais, dia 27 e 28 de abril. Aí agora em São Caetano, em São Paulo. Você pode estar participando da casa de missão, que o Oscar Locão estava aqui até agora há pouco aqui. Encontro de casais. É uma outra forma de você se reconhecer. E legal, que você também amadurece o relacionamento. Vai ter até inclusive um dia que você vai estar aí, que vai para o hotel. E lá no hotel lá vai ficar só o casal, e tal, entendeu? Tipo, vai ser bem bacana. Então eu recomendo vocês também poderem participar aí. E toda quinta-feira, às 8 horas da noite, eu faço um curso chamado Liberdade Mental. Online. Online, você também pode começar a entender um pouquinho sobre isso. Eu explico sobre essa questão de ponto de ruptura, sobre situação de vida e não a vida, para você parar de confundir essas coisas. Entender aonde que estão seus bloqueios emocionais. Tudo isso aí também eu ajudo online. E detalhe, que é mais importante ainda, é gratuito. Clica aqui embaixo, fala para mim. É gratuito por enquanto, tá? Porque às vezes você tá vendo essa live depois de um tempo e aí já tá sendo pago. E aí você vai, mas ele falou que é gratuito. Não, agora você tá vendo ao vivo, tá sendo gratuito de quinta-feira, tá? O ao vivo é gratuito. O gravado você paga já. E futuramente o ao vivo vai ser pago também, tá? Então, só para vocês saberem aí, são 3 dicas aí que ele falou para fazer o quê? 3, né? Você vai listar 3 e vai escolher colocar uma data para fazer pelo menos um. Bom, eu já listei 3, vou fazer os 3. Já faz, né? Tá vendo, gente? O que a gente tá falando aqui não tá aquele negócio de casa de ferreiro, espeta de pau, não, tá? A gente tá falando e tá fazendo também, tá, gente? Sem contar que se somar tudo que a gente já investiu de treinamentos e cursos entre faculdades e tudo mais, já deve ter passado uns 200 mil. Muito mais. Terceiro capítulo. A ambiência. Repete-se comigo, escreve aí. Ambiência muda a frequência. A ambiência muda a frequência. Estávamos lá, rezando hoje o terço. Viramos a noite lá na casa de missão. E aí chegou lá, estávamos fazendo o terço com o Frei Gilson e de repente aquela musiquinha da flauta no fundo, ele fala, fecha os olhos. Gente, não tem como, você tá a noite inteira sem dormir e virou a noite do cara. Por que você não levantou? Calma, 5 horas da manhã ele fala assim, fica de joelho, fecha os olhos. Eu tava sentindo um pêndulo assim, eu achei que eu ia cair. Aí eu levantei e fui começar a andar. E fiquei andando, não dormi não. Eu tô dando umas piscadas em alguns momentos, mas falar contigo não, porque eu fiquei em pé e comecei a andar. A ambiência muda a frequência, tá vendo? Se você se ambientar e ficar em silêncio, em paz, calma, muita paz, você vai sentir isso. Agora a pessoa vem agitada, animada, pessoa estressada, mesma coisa. Ó, ambiência muda a frequência. Estava falando para a Dayana, recentemente tinha pessoas visitando a nossa casa, e aí minha sogra comentou, falou assim, cara, tá fulano e tal apareceu aí, e, meu, energia muito pesada, muito carregada essa energia. Eu falei assim, nossa, você tá com Paraná, porque eu não senti isso daí, né? Minha sogra nem sentiu nesse negócio, eu não senti nada a ver. Só que agora, analisando a situação da casa, a energia da casa, quando essa pessoa não está mais, não está passando aqui, ela, não é que parece que ela tinha razão? Eu devo pedir desculpa para minha sogra? Vou pedir desculpa publicamente, já que ela não vê a live, né? Ó, sogra, desculpa, viu? Você tinha razão. Ou seja, a ambiência muda a frequência. Dependendo das pessoas que frequentam a sua casa ou os lugares que você frequenta, vai mudar a frequência. Vamos lá. O primeiro ponto que trataremos é sobre o linguajar, que nada mais é do que a forma com que você se comunica com as outras pessoas.
O seu comportamento está intimamente ligado nos movimentos e na fala. Portanto, a ambiência é a junção de tudo aquilo que você apresenta ao mundo exterior. A primeira coisa que você tem que aprender é sobre ambientes. À medida que você está em lugares diferentes, sua forma de se comunicar deve acompanhar o local onde você se encontra. Se eu fosse dar uma palestra para juristas, por exemplo, possivelmente usaria a juridez em altíssimo nível. Isso faz parte da sutileza e da nossa percepção. O linguajar precisa ser adaptável. Por exemplo, esses dias eu estava num grupo de oração, né? E aí eu estava fazendo a parte do Espírito Santo. E não é que faz sentido, tem que ser adaptado. Se você falar uma mensagem muito jovem para um grupo de velhos, eles vão ficar boiando. E se você fala um negócio também muito velho, muito retrô, para um grupo de jovens, eles vão falar, hã? Por exemplo, se eu falar internet de escada para uma criança, para um adolescente de 15 anos para trás, eles vão ficar, hã? Não sabe o que significa. Então, o linguajar também é até para a pessoa entender a comunicação que você quer passar. O linguajar precisa ser adaptável. Se você for falar a operários, não use uma linguagem muito sofisticada. É necessário adaptar-se. Se você passar a mensagem sempre da mesma forma para todas as pessoas, você cometerá um erro grave. O erro de não nem entrar no mapa de mundo dessas pessoas e colocar todas em um mesmo nível de comunicação, o que torna sua mensagem ineficaz. Aprenda a ler comportamentos e pessoas. Mapa de mundo é a forma com que o outro enxerga o mundo e como ele se posiciona através da comunicação, da postura, da linguagem não verbal, das manias, trejeitos e tudo mais, e etc. Ó, essa palavra mapa de mundo, né, é interessante porque o meu mapa de mundo é diferente do seu. Por exemplo, não sei de onde vocês estão falando, mas vamos supor que alguém aqui esteja em outro estado. O que acontece muito quando a pessoa está em outro estado? Tem algumas gírias, né? Por exemplo, Sotaques, gírias. o gaúcho. Baguri. Se eu falar gaúchês com você, você vai achar estranho. O goiano, ele tem um sotaque mais arretado, mais puxado. O mineiro, uai. Né? Nós com mineiro, com essas coisas aqui em Minas. Então, você percebe que o linguajar é o mapa de mundo deles. E quando eu falo da minha forma paulista, eles dizem, nossa, os paulistas falam diferente, falam estranho, né? Porque o mapa de mundo deles é o mapa do paulista, é um mapa desconhecido. Enquanto nós vemos o carioca falando, e aí, peixe? Vamos lá, peixe. E o carioca, ele tem um mapa de mundo dele, falar do peixe, do bicho, os negócios assim meio puxado. É forma. O capixaba também é assim. É a forma de mapa de mundo. Só que quando você vai falar com o público, o ideal é você saber quem é esse público para que você possa trabalhar nesse ambiente. Eu estou indo numa empresa, e aí entra também a ambiência sobre, não é só sobre o falar, né? É sobre também a roupa que você usa. Por exemplo, você já viu alguém de regata e bermuda em festa de casamento? Pode até ir, né? Mas vai causar algum estranhamento. Não combina muito, né? Agora, você já viu noivo de bermuda e regata? Ah, acho que agora tem uns Hoje meios em dia, modernos, né? hoje em dia tá começando a surgir os negócios doidos assim, mas assim, não é fora do padrão, não é o traje É que você tem que ser mais específico. social. Uma bermuda tactel com uma blusa regata de time. Você já viu alguém sem camisa no casamento? Antes de Pode beber, ser né? que Depois que sim. bebeu, né? Então, Mas enfim, alguém né? vai de sunga pro casamento, pronto, agora... Se for na praia, na Ô, piscina. Jesus, tá difícil, né? Você percebeu que... A que aconteceu? ambiência, se for na praia, se for na piscina, isso também determina. Exatamente, a roupa que você vai utilizar vai depender de onde você vai indo. Eu lembro que o casal que vai casar na praia de terno, meu, ninguém merece. Ah, mas tem também. Tem gente que casa, mas assim, né? Você vai ser só aquela hora ali, depois do casamento sim. você troca aquela roupa mais leve, você tá na praia, né? Ainda mais se for de dia.
Pois então, gente, amanhã continuaremos falando sobre ambiência, ambiente, como se conectar através disso também. Então, feche seus olhos neste momento de finalização. Posicione-se numa posição confortável. Se quiser dar uma espreguiçada. Provavelmente você está acabando de acordar. Nós ainda vamos dormir. Respire fundo. Solte bem lentamente. Conecte-se a essa ambiência do divino. A ambiência do Criador. Ele está próximo de nós, ele está perto de você, ele está dentro de você. Como está o ambiente do seu coração, da sua percepção? Bom dia, Espírito Santo, o conforto dos sofredores. Afastai do meu dia todos os sofrimentos e angústias, que eu possa superar tudo o que de mal me acontecer, contando com a vossa graça e com a vossa proteção. Que não abata sobre mim o desespero, mas sim a força de superar as barreiras de que me vem de vós. Que todas as forças, que todas as formas de sofrimento se afastem do meu dia e que eu possa perceber a vossa ação consoladora a me amparar. Que eu possa também ser um amparo para todos aqueles que sofrem injustiças e que estão desesperados e desamparados. Vinde, Espírito Consolador. Em João, capítulo 14, versículos 15 e 16, está escrito: Se me amais, observareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco. Nós temos um Consolador pessoal. Você tem um Consolador disponível a todo instante para você. Você tem se conectado a este Consolador? Você tem se permitido estar na mesma ambiência que ele, estar na mesma frequência? Este Consolador é o Espírito Santo de Deus, que nos foi dado por Deus, por Jesus, para estar todos os dias conosco, nos livrando de todos os males, de todos esses infortúnios, do sofrer. Só que você precisa querer, desejar que ele esteja perto de você, abrir o seu coração. E nesta manhã, que nós possamos verdadeiramente ter essa ambiência com o Espírito Santo. Querer essa ambiência com o Espírito Santo. Respire fundo novamente. Solte o ar suavemente. Pode abrir os seus olhos. Que tenhamos um ótimo dia, uma ótima sexta-feira santa. Hoje, sexta-feira santa. Curiosidade. É o único dia do ano que não se tem missa. Porque a missa começou. É uma continuação. É o único dia que não se tem consagração. E para você que estava na quaresma, ela acabou ontem antes da missa do Lada Pés. Mas se você quiser ficar até o domingo de Páscoa, você é livre para manter os seus ossos, tá bom? Um beijo, amanhã vamos continuar esse livro. Eu tô achando muito interessante, hein? Amanhã, 6h30. Hoje foi uma exceção às 7h10, devido a tudo que aconteceu. Mas amanhã, 6h30 da manhã, estaremos aqui, continuando o capítulo sobre ambiência. Tchau, tchau. Beijo, tchau.